Durante uma viagem em família, meus pais disseram que deveria dormir no sofá para que meu irmão tivesse a cama. Eu sorri. E isso é engraçado, porque fui eu quem reservou a suíte presidencial. Os rostos deles desmoronaram quando o gerente do hotel anunciou. Desde pequeno, aprendi algo muito rápido. Meu irmão mais novo, Ryan, nunca cometia erros. Aos olhos dos meus pais, ele era o filho perfeito, o queridinho, o que recebia tudo de bandeja, enquanto eu era apenas uma sombra. Aniversários. Os dele eram cheios de presentes caros, festas grandiosas, um bolo tão grande que poderia alimentar toda a vizinhança. Os meus? Um bolo do supermercado. Um feliz aniversário sem emoção. Meus pais moviam céu e terra, usavam todas as conexões e investiam fortunas na educação dele. E eu? Tive que trabalhar meio período e pegar empréstimos para conseguir estudar. Sempre era Ryan primeiro, eu segundo. Se ele queria algo, ele tinha. Se eu queria, me contentava com as sobras. Passei anos engolindo orgulho, aceitando meu papel de filho menos importante. Mas, nesta viagem, tudo mudaria. Era para ser uma viagem em família para Nova York. Meus pais organizaram tudo, o que obviamente significava que as preferências de Ryan vinham primeiro. Ele escolheu os passeios, os restaurantes, tudo. Mal me consultaram. Para ser honesto, eu nem teria ido se não tivesse escutado uma conversa dele certa noite. Não temos dinheiro para reservar a suíte, disse minha mãe. Então colocamos ele no sofá, respondeu meu pai, sem nem ao menos dizer meu nome. Ryan precisa de uma cama decente. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu tinha 27 anos, um trabalho estável, um bom salário, pela primeira vez na vida, o poder de mudar a história. Então eu fiz. No dia da viagem, chegamos ao hotel. Um 5 estrelas impressionante no coração de Manhattan, o tipo de lugar que meus pais jamais escolheriam se não fosse pelos padrões de Ryan. Quando chegamos ao balcão do check-in, minha mãe entregou casualmente o cartão de crédito à recepcionista. Temos uma reserva no nome de Taylor. A recepcionista digitou algo e franziu a testa. Não vejo nenhuma reserva com esse nome. O sorriso da minha mãe sumiu. Isso não pode ser. Reservei a suíte executiva há semanas. A recepcionista balançou a cabeça. Sinto muito, mas não há nenhuma reserva no seu nome. Me inclinei para a frente, sorrindo. Isso porque fui eu quem fez a reserva. Meu pai se virou para mim, surpreso. O quê? Peguei meu celular e mostrei a tela com um e-mail de confirmação. Sim. Depois de ouvir que decidiram que eu dormiria no sofá como se fosse um hóspede indesejado, resolvi cuidar disso pessoalmente. Silêncio. A recepcionista sorriu. Sim, temos uma reserva em seu nome, senhor. Ia para a suíte presidencial. Minha mãe ficou boquiaberta. Meu pai piscou várias vezes, sem reação. E Ryan? Ryan parecia prestes a explodir. Para a suíte presidencial? Minha mãe gaguejou. Assenti. Acontece que eu ganho bem. Então, já que eu ia viajar, quis conforto. A recepcionista continuou. A suíte presidencial conta com um quarto principal, um segundo quarto, uma ampla sala de estar, uma varanda privativa com vista para o Central Park. Meus pais se olharam, depois olharam para mim e para Ryan, que parecia à beira de um colapso. Você só pode estar brincando, disse finalmente meu pai. Cruzei os braços. Nem um pouco. E como fui eu quem reservou o quarto principal é meu. Vocês que se virem com o resto. Ryan cerrou os punhos. Você não pode estar falando sério. Estou muito sério, respondi, saboreando cada segundo. Minha mãe tentou retomar o controle da situação. Tudo bem, podemos colocar uma cama extra no quarto principal e Ryan pode. Que lindo, não? A interrompi. Mas ninguém vai dividir. Vocês podem ficar com o segundo quarto e usar o sofá-cama. Mas a cama king size? Essa é só minha. Pela primeira vez na vida, percebi algo. Eu tinha o controle. Eu ditava as regras, e eles não podiam fazer nada a respeito. Fiquei em silêncio, deixando o momento se arrastar, aproveitando o choque nos rostos deles. Então, peguei a chave do quarto, sorri para a recepcionista e disse: Obrigado. Vou subir agora. Saí sem olhar para trás, sem perguntar se precisavam de ajuda. E, nossa, como aquilo foi satisfatório. A suíte presidencial era impecável. Janelas do chão ao teto com vista para o Central Park, uma enorme sala de estar, uma sala de jantar completa. E o quarto, sensacional. Cama king size, travesseiros macios, um banheiro maior que muitos apartamentos. Joguei minha mala no chão, tirei os sapatos e me joguei na cama, me espreguiçando como se fosse dono do mundo. Então ouvi as batidas na porta. Fortes, impacientes. Já sabia quem era. Levei meu tempo para abrir. Quando finalmente o fiz, Ryan entrou furioso, seguido pelos meus pais. Você não pode fazer isso! Explodiu Ryan, como uma criança que perdeu seu brinquedo favorito. Encostei na parede, cruzando os braços. Fazer o quê? Ficar com o melhor quarto. Minha mãe disse, visivelmente irritada. Você sabe que Ryan tem dificuldades para dormir em camas pequenas. Olhei para ela. Parece um problema do Ryan. Meu pai bufou. Somos uma família. Deveríamos ficar juntos. Soltei uma risada seca. Ah, agora somos uma família? Que curioso, por que não lembro disso ter importado quando decidiram que eu dormiria no sofá? Silêncio. Ryan revirou os olhos. Tanto faz. Só me dá o quarto. Levantei uma sobrancelha. Você está ouvindo o que está dizendo? Vamos lá, não é grande coisa, tentou argumentar meu pai. Você nunca ligou para esse tipo de coisa. Me aproximei lentamente. Você tem razão. Antes, eu não ligava, porque nada do que eu fizesse importava. Porque, no fim, Ryan sempre era a prioridade. Olhei para todos eles. Mas adivinhem só? Eu fiz a reserva, eu paguei e agora, sim, eu ligo. Ryan me olhou furioso. Para de agir como se fosse alguém importante.
Ri novamente. Você não tem ideia do quão longe eu posso chegar. Minha mãe suspirou, massageando as têmporas. E agora, onde vamos dormir? Quando fechei a porta, me permiti uma risada silenciosa. A sensação de finalmente ter algum controle, de ver nos rostos deles a surpresa e a frustração, era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Pela primeira vez na vida, eu não era o segundo plano. Eu não era a sobra. Fui até o bar da suíte e servi um copo de uísque. Não que eu fosse muito de beber, mas aquela era uma ocasião especial. Me joguei na poltrona, olhando pela janela a vista deslumbrante de Manhattan. No passado, essa cena pareceria impossível. Eu sempre fui o que aceitava as decisões dos outros, o que ficava quieto enquanto Ryan ganhava o melhor de tudo. Mas agora, as regras haviam mudado. Meu celular vibrou na mesinha ao lado. Peguei o aparelho e, sem surpresa, vi dezenas de mensagens no grupo da família. Mensagens furiosas de minha mãe, indignadas de meu pai, e algumas de Ryan, mais curtas, quase ameaçadoras. Isso é um absurdo. Seu irmão precisa de uma cama grande. Não acredito que você fez isso, foi extremamente egoísta. Você está exagerando. Trate de resolver isso agora. Deixe de drama e nos dá o quarto. Li tudo calmamente, bebendo um gole do uísque. Depois, simplesmente bloqueei as notificações. Me recostei na poltrona, sentindo uma satisfação que há muito tempo eu não sentia. Mas então, batidas na porta novamente. Dessa vez, não era apenas Ryan e meus pais. Quando abri, vi minha tia Carla e meu tio Maurício, que moravam em Nova York e tinham vindo nos encontrar. Pelo jeito, meus pais já haviam reclamado para eles. O que diabos está acontecendo? Perguntou meu tio, cruzando os braços. Minha mãe aproveitou a presença dele para se lançar no drama. Seu sobrinho aqui resolveu agir como um egoísta e pegar a suíte presidencial só para ele, enquanto nós, a família, estamos sem um lugar decente para dormir. Cruzei os braços e encarei meu tio, esperando para ver de que lado ele ficaria. Ele era um homem sério, sempre diplomático. Mas para minha surpresa, ele olhou para mim e sorriu de canto. Você que pagou por esse quarto? Sim, respondi, firme. Então é seu. Minha mãe arregalou os olhos. Como assim, Maurício? Você sempre foi um homem sensato. Isso não é justo. Justo? Ele riu. Me diga, quando foi a última vez que vocês foram justos com ele? Silêncio. Meu pai bufou. Não é questão de justiça. É questão de respeito pela família. Meu tio me olhou novamente, dessa vez mais sério. Me diga uma coisa, sobrinho. Você fez isso apenas por vingança? Pensei um pouco antes de responder. Talvez no começo tenha sido só isso. Mas agora, percebo que é muito mais. É sobre eu finalmente colocar um limite. Ele assentiu. Então, não se sinta culpado. Você fez o que era certo para você. Minha mãe ficou vermelha de raiva. Não acredito nisso, Maurício. Você está apoiando esse absurdo? Ele apenas deu de ombros. Eu estou apoiando quem tomou a decisão de ser dono do próprio destino. Ryan, até então em silêncio, avançou para dentro da suíte. E isso não vai ficar assim. Dei um passo à frente, sem medo. O que você vai fazer, Ryan? Vai chorar até mamãe e papai te darem tudo de novo? Ele cerrou os dentes. Eu nunca o tinha visto tão furioso. Você sempre foi um nada. Não é porque você reservou um quarto caro que isso vai mudar. Dei um passo ainda mais perto, agora olhando diretamente nos olhos dele. Engraçado, porque neste momento, sou eu quem está no controle. Ele me empurrou. Minha tia Carla soltou um grito, meu tio avançou, mas eu me mantive firme. Ryan me encarava, esperando que eu revidasse. Mas eu só sorri. Boa sorte com o sofá. E fechei a porta na cara deles. Na manhã seguinte, acordei com o som irritante do telefone da suíte tocando sem parar. Ainda meio sonolento, estendi a mão e atendi. Senhor, sentimos muito incomodá-lo, mas há um problema com os outros hóspedes da sua reserva, disse a recepcionista do hotel, com um tom cauteloso. Eu já imaginava. O que aconteceu? Seus pais e seu irmão tentaram acessar a suíte presidencial, alegando que era um erro e que o senhor havia cometido um engano na reserva. Tentamos explicar que a suíte está em seu nome, mas eles insistiram em falar com o gerente. Soltei um suspiro e esfreguei os olhos. E o que o gerente disse? Bom, ele confirmou que o quarto é seu, mas parece que seus familiares não aceitaram muito bem a situação. Agora eles estão exigindo uma troca de quartos, alegando que houve um mal-entendido. Ri baixinho, descrente. E qual é o problema deles? A suíte executiva que eles reservaram acabou sendo realocada por falta de pagamento da garantia. No momento, só temos quartos padrão disponíveis. Então era isso. A arrogância deles os havia jogado em uma situação que nunca imaginariam enfrentar, o incômodo da realidade. Pode me transferir para o gerente? Perguntei. Poucos segundos depois, ouvi a voz de um homem mais sério. Bom dia, senhor. Meu nome é Patrick, sou o gerente do hotel. Lamento incomodá-lo, mas gostaria de saber se há alguma possibilidade de negociação quanto à sua suíte. Negociação? Repeti, divertido. Sim. Seus familiares estão bastante insatisfeitos com a situação e pediram para conversarmos sobre uma possível realocação deles para sua suíte. Me segurei para não rir alto. Então deixe-me entender, Patrick. Eles planejaram uma viagem sem nem ao menos considerar meu conforto, me jogando no sofá sem um pingo de consideração, mas agora que estão em quartos inferiores, querem que eu ceda a suíte presidencial para eles? Houve um breve silêncio antes da resposta. Bom, sim, senhor. Sorri. Então minha resposta é não. Ele pigarreou. Certo, entendo. E mais uma coisa, Patrick. Se eles tentarem causar problemas no hotel, me avise imediatamente. Estou disposto a pagar um bom dinheiro por esta suíte e não quero ser incomodado. Sim, senhor. Manteremos sua privacidade. Desliguei o telefone e me joguei de volta na cama.
A ideia de meus pais e Ryan enfiados em um quarto comum, depois de anos me fazendo sentir como um cidadão de segunda classe dentro da minha própria família, era simplesmente perfeita. Fiz questão de aproveitar minha manhã. Tomei um banho longo e relaxante na enorme banheira da suíte, pedi um café da manhã reforçado pelo serviço de quarto e, quando terminei, desci até o lounge do hotel. Já sabia que eventualmente encontraria minha família, mas, naquele momento, eu estava disposto a provocá-los. E não demorou muito. Assim que entrei no lounge, vi Ryan sentado de braços cruzados, com uma expressão furiosa. Meus pais estavam ao lado dele, igualmente frustrados. O que me fez rir internamente foi que, ao contrário de seu comportamento de sempre, desta vez, eles pareciam desconfortáveis, como se a situação estivesse fora de seu controle. Andei na direção deles com toda a calma do mundo. Bom dia, disse, casualmente, pegando uma xícara de café do buffet. Minha mãe foi a primeira a explodir. Você está satisfeito? Olhe para nós. Estamos presos num quarto minúsculo enquanto você esbanja luxo naquela suíte ridícula. Dei um gole no café antes de responder. Ridícula? Engraçado, porque quando vocês pensavam que iam ficar nela, parecia uma ótima opção. Ryan bateu a mão na mesa. Você está fazendo isso só por vingança. Inclinei a cabeça, fingindo pensar. Talvez um pouco. Mas na verdade, estou apenas tratando vocês como sempre me trataram. Meu pai finalmente decidiu se manifestar. Não seja ridículo. Você sabe que sempre tentamos fazer o melhor para você. Soltei uma risada curta. O melhor para mim? Como quando eu tinha que estudar de madrugada porque vocês gastavam todo o dinheiro da educação com Ryan? Como quando eu recebia presentes de aniversário baratos enquanto ele ganhava tudo do bom e do melhor? Como quando vocês decidiram que eu dormiria no sofá sem nem ao menos me consultar? Minha mãe revirou os olhos. Você está exagerando. Exagerando? Agora minha voz carregava um tom mais ácido. Acho que o que realmente incomoda vocês é que, pela primeira vez na vida, eu não estou engolindo calado. O silêncio foi absoluto. Meu pai desviou o olhar. Minha mãe cruzou os braços. Ryan apertou os punhos. Você não pode fazer isso, disse ele, sua voz carregada de raiva contida. Ah, mas eu posso. E eu estou fazendo. Me virei para sair, mas minha mãe agarrou meu braço. Você está sendo cruel. Puxei meu braço lentamente e olhei para ela, impassível. Cruel? Cruel foi o que vocês fizeram comigo a vida inteira. Ela abriu a boca para responder, mas desistiu. Pela primeira vez, ela parecia hesitante, como se não soubesse mais como me manipular. Saí do lounge satisfeito. Mas eu sabia que aquilo não ia acabar ali. Meus pais nunca admitiriam que estavam errados. Ryan nunca aceitaria ser tratado como alguém comum. E por isso, eu tinha certeza de que eles não iam desistir tão fácil. O jogo estava apenas começando. Naquela noite, dormi melhor do que nunca. A cama king size da suíte presidencial era um verdadeiro trono, e pela primeira vez em anos, eu me sentia como alguém que realmente merecia estar ali. Meus pais e Ryan? Bom, eles estavam no quarto padrão, sem luxo, sem privilégios. Isso por si só já valia tudo. Mas eu sabia que Ryan não ia engolir essa humilhação tão fácil. Na manhã seguinte, acordei cedo e pedi um café da manhã reforçado no serviço de quarto. Pães artesanais, frutas frescas, ovos preparados na hora e um café perfeito. Tudo entregue na minha suíte particular. Enquanto comia, ouvi vozes altas no corredor. Eu sabia que era só uma questão de tempo antes que Ryan desse seu próximo ataque. E eu estava certo. Assim que desci para a recepção do hotel, o encontrei discutindo com o gerente. Ryan estava vermelho de raiva, gesticulando agressivamente, enquanto meu pai tentava acalmá-lo. Minha mãe estava ao lado, claramente envergonhada. Isso é um absurdo! Ryan gritava. Eu sou um hóspede melhor do que ele. Não é possível que vocês não possam fazer nada. O gerente manteve a postura profissional. Senhor, já explicamos que a suíte presidencial foi reservada e paga por seu irmão. O hotel não pode transferi-la sem o consentimento dele. Foi quando Ryan me viu. E ele veio direto para cima de mim. Você tá adorando isso, né? Rosnou. Você acha que venceu? Cruzei os braços, completamente calmo. Eu não acho. Eu sei. A expressão dele ficou ainda mais sombria. Você sempre foi um perdedor. Sempre. Só porque você tem um quarto melhor por alguns dias, acha que isso muda alguma coisa? Dei um passo à frente, encarando sem medo. Ryan, me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você pagou alguma coisa sozinho? Quando foi a última vez que conseguiu algo sem que nossos pais resolvessem para você? Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder. Eu ri. Pois é. Você não consegue. Ele rangeu os dentes, e antes que eu percebesse, ele tentou me empurrar novamente. Mas desta vez, eu já esperava. Desviei, e ele perdeu o equilíbrio. Ryan tropeçou desajeitadamente para trás, bateu contra o balcão da recepção e caiu de forma ridícula no chão. Houve um silêncio no saguão. Todos os hóspedes próximos, funcionários do hotel e até meus pais olharam para ele. E então alguém riu. Foi um riso baixo no começo, vindo de um dos hóspedes que esperava para fazer check-in. Mas logo outro riu. Depois outro. Em segundos, várias pessoas no saguão estavam segurando o riso ou cochichando entre si. Ryan levantou de um pulo, o rosto vermelho de pura vergonha. Do que vocês estão rindo? Mas ninguém respondeu. Eles apenas desviaram o olhar ou riam baixinho. Meu pai segurou o braço dele, tentando tirá-lo dali o mais rápido possível. Minha mãe me lançou um olhar de puro ódio. Você passou dos limites, sibilou. Mas eu já não me importava. Ah, então agora tem um limite? Porque quando eu estava dormindo no sofá, quando eu tive que me virar sozinho a vida inteira, não parecia que existia um. Ela não respondeu. Meu pai apenas pegou Ryan e o levou para longe. O gerente do hotel se virou para mim, parecendo satisfeito. Senhor, se houver qualquer outra questão, por favor, nos avise. Sorri. Pode deixar.
Subi de volta para minha suíte com a certeza de que, pela primeira vez na vida, Ryan finalmente havia quebrado a cara. Ele não era mais o queridinho, o filho perfeito, o intocável. Ele era apenas um garoto mimado que, quando a vida o colocou contra a parede, não soube o que fazer. Naquela noite, dormi ainda melhor. E dessa vez, não foi só pela cama king size. Foi porque, depois de anos, eu finalmente era livre.